Boa noite, irmãs. Que saudade que eu tenho de vocês. Quanto tempo, né, que a gente não estamos juntas. Eu também não estou compartilhando a aula da Sociedade do Socorro com as irmãs. Mas temos apreciado ótimas mensagens, né, de várias irmãs que compartilharam conosco durante esse período que eu não apareci na telinha para vocês. Mas que, a convite da irmã Josi, né, que eu possa hoje estar compartilhando com vocês o discurso Lembranças Espirituais Determinantes, do Elder Anderson, do Coro dos Dois Apóstolos. Né? Como a nossa aula da Sociedade do Socorro costumava ser bem dinâmica, né? Então eu gostaria de pedir para as irmãs, aquelas que puderem, fazerem com seus filhos ou na reunião, né, durante a reunião, depois que acabar, que nós possamos se reunir com a nossa família e fazer essa pequena dinâmica. É bem rapidinha. Fechar, colocar alguns objetos sobre uma estante, sobre algum móvel e pedir para aquela pessoa gravar as ordens que estão aqueles objetos. Depois de algum tempinho que a pessoa gravou aqueles objetos, a pessoa vai fechar os olhos e aí a gente, né, um membro da família, vai pedir para aquela pessoa que está com os olhos fechados pegar aqueles objetos conforme a gente for citando. Um exemplo, você colocou um livro de Mórmon bem à esquerda. Então você vai pedir para a pessoa pegar o livro de Mórmon e ela lembrar aonde está aquele livro de Mórmon. O que eu quero dizer com essa dinâmica? Como a gente pode compartilhar com essa dinâmica dentro do discurso, dentro da nossa aula. Tá? Vamos lá, fala assim, ó, quando as dificuldades pessoais e as condições do mundo que estão fora do nosso controle escurecem o nosso caminho, as lembranças espirituais determinantes do nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante. Então, como as nossas lembranças espirituais, elas podem iluminar o nosso caminho. Da mesma forma como isso acontece, a gente vai fazer com essa dinâmica, mostrando que quando nós memorizamos e gravamos certas coisas que estão dentro do nosso próximo, né, ao nosso redor, e quando a gente consegue, mesmo com os olhos fechados, pela direção, né, e a gente recordar aonde estava aquele objeto, a gente consegue pegá-lo. Então é uma forma da gente descontrair um pouco com a nossa família e fazer com que a gente consiga memorizar que, através das nossas lembranças, que o Evangelho de Jesus Cristo ele vai se tornar vivo a cada dia mais na nossa vida. E mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos obstáculos, quando nós nos depararmos com essas lembranças, trazermos à nossa mente essas lembranças, vai nos fortalecer para que as coisas possam ser diferentes no nosso dia a dia e que nós permanecemos firmes no nosso Evangelho. Um pouco mais abaixo, ele fala assim: podemos aprender uma lição com o exemplo do profeta Joseph Smith. Além da orientação pacificadora que recebemos do Espírito Santo, de tempos em tempos, Deus assegura a cada um de nós, de forma poderosa e muito pessoal, que Ele nos conhece e nos ama, e que está nos abençoando específica e abertamente. Então, em nossos momentos de dificuldade, o Salvador traz experiência de volta à nossa mente. Né? E aí ele fala um pouco acima sobre a visão que Joseph Smith teve de Deus e Jesus Cristo. E com essa visão, ele poderia esquecer, né, e renunciar tudo aquilo que ele viu. Aquelas lembranças jamais iriam tirar da mente dele o testemunho que ele tinha de que ele viu Deus, o Pai, e o seu Filho Jesus Cristo, e tudo que aconteceu naquela visão. E ele vai citar, durante o seu discurso, 4 exemplos de pessoas que lembraram, né, de recordações
de lembranças espirituais e que sentiu realmente a voz do Senhor naquele momento. E ele nos pede no discurso para a gente, né, que nós possamos lembrar da nossa experiência, da mesma forma quando ele está citando essas experiências, que nós possamos lembrar da nossa experiência. E aí eu gostaria de compartilhar com as irmãs uma experiência que eu tive, que me ajudou muito a permanecer, e eu acredito que ao longo da minha trajetória ainda vai me ajudar muito a permanecer no Evangelho. E depois que as irmãs possam ler todo esse discurso e aí, esses 4 exemplos que ele cita aqui no discurso. Assim que eu, uns 6 meses que eu me batizei, eu tive a oportunidade de ir ao templo, na caravana, e participar do batistério. E para mim, eu ainda tinha algumas dúvidas em relação ao templo, eu ainda tinha algumas dificuldades de entender algumas coisas, até mesmo por princípios que eu já tinha anteriormente. E eu fui com muito desejo de sentir que aquelas coisas eram verdadeiras. E sentir que principalmente algo que eu estava indo fazer, que era o batismo vicário, ele era algo realmente verdadeiro, inspirado pelo Senhor, para que nós possamos abençoar as pessoas que estão do outro lado do véu. Eu ainda não tinha aquele testemunho, mas eu fui ao templo com o meu coração e com a minha mente e pedindo muito ao Senhor para que isso acontecesse, para que eu tivesse esse testemunho. E quando eu cheguei lá, após entrar, a gente foi para uma sala e um dos oficiantes do templo, ele explicou para a gente sobre o batistério, ele explicou para a gente sobre essa ordenância e ele falou sobre coisas sagradas, né, que aconteciam lá. Eu olhando para aquele senhor, um senhor com cabelo todo branquinho, um semblante de tanta paz, ele me transmitia um amor tão grande, uma certeza tão grande. E naquele momento, lágrima rolou nos meus olhos e eu tive a certeza que eu estava ali para cumprir uma ordenança do Senhor, para fazer o batismo por aqueles que não estavam mais aqui e que não podiam fazer por eles mesmos. E esse testemunho que eu tenho, eu carrego por toda a minha vida. E eu acredito que me faz permanecer firme no Evangelho, assim como as outras lembranças que eu tenho, me faz permanecer firme no Evangelho. Mas aquele primeiro momento onde eu precisava do testemunho sobre o batismo vicário, o Senhor, ele me abençoou. E eu peço às irmãs que, se puderem, compartilhem dentro do grupo da Sociedade de Socorro ou com próprios membros da sua família alguma lembrança que tenha marcado seu coração, alguma lembrança que tenha feito diferença na sua vida, para que possa edificar aqueles que estão ouvindo. Da mesma forma que o Helder citou alguns exemplos, eu citei o meu exemplo e que as irmãs também possam compartilhar e servirmos de exemplos umas para as outras e nos edificarmos umas com as outras. Mais abaixo, após esses 4 exemplos, ele fala assim: há momentos em que sentimentos espirituais tocam nosso coração, como fogo, iluminando nossa alma. Joseph Smith explicou que às vezes, de repente, podem vir ideias à nossa mente e ocasionalmente a inteligência flui em nós. Muitos de nós não vimos anjos, não vimos sinais visíveis, mas com certeza o Senhor, ele ouve as nossas orações. E com certeza, diante das nossas orações e diante do que buscamos fazer, o Senhor, ele vai nos responder e vai nos dar a paz a qual precisamos, né? De que modo vocês ouvem o Senhor? Essa é uma pergunta. E ele fala assim, recentemente ouvimos o presidente Russell Nelson dizer: convido-os a pensar de modo profundo e com frequência sobre esta pergunta-chave: de que modo vocês o ouvem?
Inclusive, alguns vídeos, né, de alguns discípulos, né, do Senhor, de alguns apóstolos do Senhor, de algumas pessoas, alguns missionários, alguns membros da igreja gravaram alguns vídeos ou fizeram algumas postagens nas redes sociais falando sobre como ouvia o Senhor. Eu coloquei que eu ouvia muito o Senhor através do templo. Eu ouvi algumas irmãs dizendo através do livro de Mórmon e vários outros. Mas abaixo ele fala assim, ó, ouvimos o Senhor em nossas orações, em nosso lar, nas escrituras, nos hinos, ao partilharmos dignamente o sacramento, ao declararmos nossa fé, ao servirmos a outras pessoas e ao frequentarmos o templo com os outros membros. Momentos espirituais determinantes acontecem ao ouvirmos a conferência geral, em espírito de oração e ao guardarmos o mandamento da melhor forma, né? Então, assim, que nós possamos realmente ouvir o Senhor de diferentes formas, mas que essa fase de ouvirmos ao Senhor realmente possa edificar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Um pouco mais abaixo ele diz assim, quando as dificuldades pessoais, as dúvidas ou o desânimo escurecem nosso caminho, ou quando as condições do mundo que estão fora do nosso controle fazem-nos duvidar do futuro, as lembranças espirituais determinantes de nosso livro da vida são como pedras luminosas, que ajudam a clarear o caminho adiante, assegurando-nos de que Deus nos conhece, que Ele nos ama e que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para nos ajudar a voltar para casa. E quando uma pessoa deixa de lado suas lembranças determinantes e fica perdida ou confusa, nós a direcionaremos para o Salvador, quando compartilhamos nossa fé e nossas lembranças com ela, e quando ajudamos a redescobrir esses momentos espirituais preciosos que antes apreciava, né? E vamos nos edificar, vamos compartilhar as nossas lembranças espirituais, vamos fazer com que essas lembranças elas fiquem firmes em nossa mente e nosso coração, vamos colocar essas lembranças como algo que pode nos fortalecer para permanecermos firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ouvir o Senhor das diversas formas, mas vamos colocar em prática em nossa vida os ensinamentos, aquilo que o nosso profeta tem nos falado, tudo que nós temos aprendido. Esse momento de confinamento tem nos fortalecido como família, podendo estudar mais as Escrituras em nosso lar, podemos fortalecer uns aos outros como membros de uma casa e que possamos realmente fazer a diferença no meio que nós vivemos. Eu presto o meu testemunho, que é essa Igreja de Jesus Cristo, que assim como eu tive testemunho sobre o batismo vicário e sobre tantas outras coisas, onde eu tive dúvida e eu me coloquei diante do Senhor, o Senhor Ele ouve as nossas orações. O Senhor Ele vai responder todas as nossas orações, mesmo que não seja de forma tão explícita, mas que nós possamos estar com o nosso coração e a nossa mente focado no Senhor, para que Ele possa nos fortalecer. Amo vocês, amo esse Evangelho, que possamos nos edificar a cada dia. E eu presto meu testemunho, eu deixo essa pequena aula em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém.